Fala pessoal, vamos lá explicando agora o recurso da malha fechada, recurso novo aí do X. Começando, o que é a malha fechada, né? Dando uma explicação mais simples. A malha fechada é usar a sonda lambda da moto, tanto a original quanto a wideband, tá? Para ela fazer uma correção de ajuste de combustível, tá? Em função da leitura da sonda. Então vai configurar um valor alvo, que é para onde ele vai tender a seguir, e aí ele vai, o algoritmo do módulo vai adicionando ou tirando combustível para conseguir chegar nessa sonda alvo. Pontos importantes, tá? Ela não quer dizer que tu não precise fazer um mapa. Tem que ter um mapa já pré-acertado, que ela vai só fazer uma correção em cima daquele mapa. E ela também não vai mexer no mapa, ela só vai adicionar e tirar combustível como um parâmetro separado. Então ela não mexe no mapa automaticamente, tá? Só que ela vai dar ou tirar combustível conforme a necessidade para chegar na sonda alvo. Então tá. Eu vou estar mostrando aqui como que faz a configuração dela e qual que é o resultado, como que a gente observa o funcionamento da malha. Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que a gente tem que configurar é a sonda, o tipo de sonda que está sendo usado. Então aqui nas configurações de motor vai ter tipo de sonda. Então ela pode ser uma sonda narrow de 1 ou 4 fios, que são as sondas originais. A um fio ela não tem aquecimento, algumas motos mais simples elas usam a um fio. E a sonda de 4 fios ela tem um aquecimento. Esse aquecimento ele não é feito pelo módulo, então tem que ser feito uma adaptação no chicote para fazer o aquecimento externamente, tá? Aí eu tenho a sonda wideband, né? E eu tenho a faixa de leitura dela, que as padrões elas são essas 4 faixas de leitura, vai ter que olhar no manual da sonda ou na configuração dela. E se a configuração da sonda for diferente ainda, wideband personalizada, que aqui vai configurar, né, a faixa de tensão, de voltagem, com a faixa de leitura de lambda. Tá? Isso aqui está atrelado a qual sonda que vai estar sendo usada. Para a wideband ainda, né, já tem outros vídeos explicando, tem que fazer a ligação da saída analógica da sonda, do condicionador de sinal, para a entrada de sonda do módulo, ok? Configurou a sonda, vai ter aqui no menu, na malha fechada, a configuração do algoritmo de controle, do recurso em si. Tem 2 algoritmos, 2 formas de atuação da malha fechada. Um que é o seguidor simples e um que é seguidor tabela. Tá? O seguidor simples vai ser o quê? Ele vai sempre operar no mapa configurado, no mapa acertado, e conforme está andando com ela, ele vai partir daquele ponto onde ele pegou a configuração do mapa, o acerto do mapa, e vai estar tirando ou dando combustível para chegar na sonda. Mas toda vez que soltou a mão, mudou de condição, acelerou rápido, mudou de RPM, mudou de marcha, ele volta para o mapa principal e vai seguindo em direção à sonda alvo. Tá? Então ele é um algoritmo mais simples e ele, depende do caso, ele já funciona muito bem. Ele é muito importante, ele é muito bom de usar, principalmente para proteção do motor. Eu tenho lá meu motor que está configurado com sonda 0,86. Então, se caso acontecer alguma coisa, caiu pressão de bomba, alguma coisa assim, ele vai estar melhorando, ajudando a proteger o motor, tá bom? Seguidor simples aqui, ó, configuração dele. A sonda alvo, tá? Esse aqui é onde é o parâmetro em que o algoritmo, o módulo, vai fazer o máximo para chegar nesse valor de sonda. Então a moto está em funcionamento, ele vai ler a sonda e vai dar ou tirar combustível para chegar nesse valor. Se for uma sonda original, 1 ou 4 fios, tá? Então o valor aqui vai ser 0,5 volts, tá? Que é o valor de limite onde ela identifica como rica ou pobre. Vai ser sempre o 0,5. Se for uma sonda wideband, aí tu vai escolher qual que é a sonda alvo. Eu quero trabalhar com uma mistura um pouquinho mais seca, 0,90, 0,95. Eu quero trabalhar com uma mistura mais potência, um pouquinho mais rica, 0,86, 0,82. Eu vou trabalhar no metanol pode jogar até um pouco mais para baixo.
Tempo de aquecimento. Esse aqui é um tempo mínimo que o algoritmo começa a trabalhar, ou seja, quando liga a moto, ele vai esperar esse tempo aqui antes de começar a fazer a correção, antes de tentar buscar a sonda. Isso aqui é importante principalmente para a sonda 1 fio, mas a 4 fios e a wideband também, porque depois que liga a moto, né, nos primeiros segundos, a sonda ainda está aquecendo, então a leitura dela não é correta. Então aqui vai trabalhar aí na faixa de 10, 20, 40 segundos, tem que observar, depende da moto, depende do motor, né, para o tempo de aquecimento. Atuação máxima de incremento e atuação máxima de redução. O que é isso daqui? É um limite de quanto que o algoritmo de malha fechada vai poder colocar para mais ou para menos de combustível, tá? E eles são parâmetros separados, porque, por exemplo, eu posso querer dizer para ela que ela pode colocar até 50% a mais do programado, só que ela só pode tirar zero. Ela não pode jogar menos combustível do que o mapa que já está acertado. Ah, não, eu vou deixar ela tirar 10, 20% e colocar só 10, 20%. Não, beleza. Então, aqui ele define quais são os limites de atuação da malha. Aqui tem ainda mais um parâmetro de TPS mínimo, temperatura mínima, tá? Que, por exemplo, aqui assim, ó, com baixas acelerações, baixos TPS, é uma região do mapa que ele é muito sensível, vamos chamar assim. Então, ali, abaixo, por exemplo, de 5, 10 ou 15% de TPS, não é interessante deixar a malha atuar, porque ela pode atuar um pouco estranho. Tá? Então, TPS ali, mínimo 15, então ele só vai atuar o algoritmo a partir de 15%. E a temperatura mínima é quando o motor está muito frio, também não é interessante deixar a malha atuando. Então aqui é legal botar uns 60 graus para cima, por exemplo, que é uma fase já um pouquinho mais quente do motor. E a velocidade de atuação. Isso aqui é bem importante, pode ser um pouco não intuitivo de começo. Ela é por cento por segundo. O que quer dizer isso? Por exemplo, 10% a cada segundo. Quer dizer que ela tem a permissão, o algoritmo ele pode tirar ou colocar combustível no máximo a 10% a cada segundo. Ou seja, ficou 1 segundo pobre, ele vai estar incrementando 10% de combustível. Se eu colocar 1% aqui, 1% por segundo, quer dizer que a cada 1 segundo que ele ficar pobre ou rico, ele vai dar 1% de incremento ou decremento de acerto no mapa. Tá? Então, esse aqui é muito importante. Para o seguidor simples, vai trabalhar aí na faixa de 5, 10, 15, talvez até um 20% por segundo vai dar para trabalhar. E quais que são os delimitadores disso? Se colocar pouco aqui, vai ver que vamos dizer assim, vai acelerar, andar com a moto e ela vai demorar muito para chegar na sonda-alvo. Então, vai andar, ela está pobre, vai melhorando, ela vai corrigindo, só que ela demora muito para chegar. Se colocar um valor muito alto, ele vai querer atuar tão rápido que ele pode oscilar. Então, tu vai estar vai acelerar a moto e ele vai querer ficar oscilando a sonda. Então, quer dizer que esse valor aqui de velocidade de atuação, por cento por segundo, está um valor muito alto. Tá? Então, essas são as configurações para quando ela é um seguidor simples. Aqui só tem um atalho para configurar tipo de sonda, que ele cai lá nas configurações de motor, tá? Não é nada além. E agora eu vou explicar o seguidor tabela, que é um algoritmo um pouquinho mais sofisticado. Qual que é a diferença do seguidor simples para o seguidor tabela? O simples, como eu falei, ele vai sempre usar como ponto de partida o mapa pré-acertado, tá? E aí ele, conforme está andando, ele vai aumentando e diminuindo para chegar na sonda-alvo. Mas toda vez que tem uma mudança de TPS, uma mudança de RPM brusca, ele vai estar voltando para o mapa principal, zerando o atuador e buscando de novo. Tá? O seguidor tabela, ele usa eu até vou mostrar aqui antes, ver atuação de malha. Ele usa um quadro, tá? Segmentando RPM e TPS, parecido com as transições de injeção, que ele vai guardar qual foi o último valor de incremento ou decremento que o algoritmo fez para procurar para chegar na sonda-alvo.
Então ele vai, quando ele cair aqui nessa condição aqui, 5.000 RPM, 100% TPS, ele já vai partir, por exemplo, com 20% de incremento, que é o que ele tinha armazenado de funcionamento da moto antes. Então ele já tem isso aqui armazenado. Quando vai mudar de cada faixa de operação, ele já vai pegar um incremento, decremento que ele tinha armazenado antes. Então ele vai sempre atualizando essa tabela, mas partindo do valor que ele já tinha. Então ele tende a aceitar um mapa menos acertado, um mapa, vamos dizer assim, mais mal acertado e funcionar melhor do que o seguidor simples. Aqui tem mais uma vantagem que depois eu vou mostrar, mas eu vou voltar aqui para a configuração primeiro, que é... Eu vou voltar aqui para a configuração, depois a gente retoma lá. No seguidor tabela, quando é uma sonda wideband, quando é uma sonda simples, original, a narrow, 1 ou 4 fios, eu vou ter também um alvo que é só uma voltagem, 0,5 volts. Mas no seguidor tabela, quando é uma sonda wideband, eu posso escolher um valor diferente de sonda-alvo para cada região de operação do motor. Por que isso? Por exemplo, eu quero, quando eu esteja com 100% de TPS, tá? De 80% a 100% de TPS, por exemplo, eu quero ela no 0,87, eu quero ela trincando de potência, 0,87 fora. Mas, eventualmente, eu quero que quando eu esteja em velocidade de cruzeiro, que eu estou com uma rotação ali 4, 5, 6 mil RPM, só que eu estou ali com 20% TPS, eu quero uma mistura talvez um pouco mais enxuta. Então eu posso pegar essa região aqui, por exemplo, e botar mais próximo de 0,95, 0,90. Então eu posso, para cada região de operação de RPM e TPS, escolher qual que é o alvo, qual que vai ser o sonda que eu quero naquela região. E aí o algoritmo vai olhar para isso daqui, cada região que ele vai estar operando em cada situação, e vai estar dando combustível para chegar em cada região de operação. O seguidor tabela permite isso. Só quando é uma wideband. Quando for uma sonda simples, não, porque a sonda simples ela não me diz quanto rico ou pobre, tá? Então, o target no seguidor tabela, ele é uma tabela, ok? Eu tenho também tempo de aquecimento, atuação de máximo incremento e máximo redução, igual que eu tenho no seguidor simples, tá? TPS mínimo, temperatura mínima também igual no seguidor simples, e a velocidade de atuação igual ao seguidor simples. A opção aqui, né, o valor que seleciona de velocidade de atuação aqui, ele muda um pouco, porque aqui ele pode ser um pouco mais lento, vai funcionar muito bem ele sendo um pouco mais lento. Também pode usar um valor mais alto, de atuação mais rápida, mas se usar uma velocidade mais lenta não tem problema, porque ele vai armazenando lá na tabela de atuação qual que foi o último valor que ele usou em cada região do motor. Então ele vai se incrementando ou decrementando um pouco mais devagar. E está tudo certo porque ele vai sempre recuperando o último valor usado. Ok? No seguidor tabela, como eu tenho armazenado em cada região de operação quanto que o motor teve que dar ou tirar de combustível, quanto que o algoritmo, né, deu ou tirou de combustível, eu ainda consigo um recurso muito útil para acerto, que a gente chama de overlay, que é o que? Eu vim aqui na injeção com carga, tá? E eu consigo observar, junto com injeção com carga, ó, aqui é uma injeção com carga, essa linha aqui, e eu jogo qual que foi a atuação da malha para cada faixa de RPM quando ele está no 100% de carga. E aí me permite ver, por exemplo, ó, essa região aqui, como a malha teve que colocar mais 20%, é uma região que está pobre. Tá vendo que aqui ele está mais pobre, está mais baixo? Essa região aqui, ó, já está melhor, a malha só tirou 13%. Aqui a malha teve que a malha deu 13% aqui, e aqui a malha teve que tirar combustível. Aqui ela teve que ir tirando combustível do acerto. Então quer dizer que essas regiões aqui está muito rico, o mapa principal, e aqui ele está muito pobre. Então eu consigo observar o que a malha fez, qual foi a atuação da malha para cada faixa de RPM. E isso é um baita recurso para acerto, porque tu podes andar com ela, parar a moto e ver, a malha deu ou tirou combustível aqui.
Eu tenho também as transições de injeção, é só um atalho para essa mesmo mapa, porque daí eu observo aqui na atuação de malha, aqui. Eu observo aqui onde que está mais rico ou mais pobre, e aí eu entro aqui na transições de injeção e eu vejo onde que eu vou atuar. Tá? Ele não tem overlay aqui porque ficaria muito confuso. Eu tentei colocar no desenvolvimento, só que daí fica muita informação, muito confuso, não tem como usar. Tá? Lá no injeção com carga ficou muito bom, mas aqui não ficou bom. É isso aqui. Eu tenho acesso à marcha lenta por aqui também. E o injeção com carga daí é o overlay lá. Consigo zerar todos os valores, então vamos dizer assim, eu estou usando com ela, vou fazer um novo acerto, um novo mapa, eu posso zerar todos os valores, e aí ele vai zerar toda essa tabela para recomeçar o acerto. Às vezes ele pode querer ter dado um offset, saído muito fora do acerto, e aí eu retomo ali. Só, então é isso aqui. O recurso de malha fechada que a gente tem são então esses dois algoritmos diferentes, né? Eles têm alguns parâmetros para ela estar funcionando corretamente, para não estar se perdendo. O uso da malha fechada não implica de que eu não preciso ter um mapa já pré-acertado, bem pelo contrário, sim, eu tenho que partir de um mapa já acertado. Ele é um recurso de proteção do motor, melhora o desempenho, aquele ajuste fino, tá? E também ele é um recurso de acerto quando eu uso o seguidor tabela com a injeção com carga, ok? Então, muito obrigado aí, vamos lá.